E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar naquela aula anterior que você teve ali todos os itens, agora nós vamos começar a estruturar. Como é que nós vamos fazer para construir esse novo modo de vida? Como é que nós vamos fazer esse caminho para chegar até a liberdade financeira? E aí eu quero dizer para você o seguinte, que a gente começa pela renegociação das nossas dívidas ruins. Nossa, Joyce, mas tem dívida boa também? Tem dívida boa também. Então, para começar, a gente vai fazer o quê? Começando realmente pelo pagamento das suas dívidas. E isso é bem importante você saber. E olha o porquê que você precisa ter a clareza do seu objetivo, né? Quando a gente falou lá em ter clareza, você vai entender por quê. Para que você possa fazer esse caminho, né? Senão você vai fazer o quê? Se você não tem clareza, você não vai saber como dividir isso, né? Quem é que você vai pagar primeiro? Por que é necessário eu pagar? Por que eu tenho que fazer isso? Então você vai acabar até desistindo no meio do caminho se você não tem a clareza de onde você quer chegar. Porque a clareza é como se a gente olhasse para aquele doce e falasse, eu quero comer aquele doce, né? Por onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um pulo, eu tenho que dar dois, eu tenho que dar três, entendeu? Então é mais ou menos assim. Porque se você quer muito aquilo, você dá um jeitinho de fazer, você ajusta aqui ou ali, mas você não desiste. Então, tendo a clareza da onde você quer chegar, é um dos pontos principais para você poder fazer essa caminhada. E aí, quando eu falo clareza, é para você também entender qual é o preço que você vai ter que pagar para você ter, sim, aquela sua liberdade financeira, para que você tenha a riqueza saudável. E quando eu falo aqui o preço que você tem que pagar, não é preço de sacrifício, não é isso que eu estou falando, não. É que você realmente possa dar os passos alinhados, sabendo, com consciência, com clareza e sabendo que é um espaço de tempo que você vai passar por isso e depois está tudo bem, tá? Então, eliminar as suas dívidas, renegociar as suas dívidas. Mas, Joyce, mas como é que eu vou fazer? Se você não está endividado, tá tudo ok. Você vai lá para o próximo passo. Você já pode ir lá para o quarto passo que a gente fala na outra aula. Mas se você está endividado, você precisa ficar aqui comigo para você entender. Eu diria para você, mesmo que você não tenha dívida, assista, porque aí você também pode ajudar outras pessoas quando você se deparar com alguém aí que está endividado, fala, olha, faz isso primeiro, faz isso. Então você também está ajudando outra pessoa. Lembrem que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Então, fica aí comigo também você. E eu vou te explicar exatamente como é que você vai fazer, porque é simples. Como é que você vai fazer para modificar tudo isso, que foi como eu fiz, como eu ensino minhas mentoradas, como elas fazem, e elas conseguem sair daquele emaranhado que elas se encontram de dívidas e começam a dar novos passos e entrar para a liberdade financeira. Então, eu quero que agora você pense assim, como é que eu vou sair dessas dívidas? Como é que eu posso pensar que eu tenho contas que me parecem impossível de pagar? Não, mas eu tenho um nome sujo que nem que eu viver 2 gerações eu não pago. Eu já vi gente assim, e gente que pagou. Mas eles tinham a intenção de pagar. Quando você coloca a intenção, eu nunca mais vou pagar isso, você nunca mais vai pagar. Então esse é o primeiro ponto. Anote aí, toda e qualquer dívida que você tenha, é possível sim você pagar, tá? E aí, quando você vê, você se livra dessas dívidas. Você vai ver que muitas pessoas falam assim, nossa, eu jamais imaginava que eu ia pagar isso. E hoje consegui pagar menos do que eu imaginava e assim por diante. Então, você vai falar, por onde que eu começo, Joyce? Qual é a primeira coisa que eu faço? Quero que você pegue um papel, você com certeza já deve estar com o caderno do eu ali, mas eu quero que você pegue um papel e anote tudo que você está devendo. Esse exercício é muito interessante, ó. Tudo que você está devendo, você vai dividir o papel no meio e você vai colocar tudo o que você está devendo. Tudo, coloque ali. E aí você coloca também o nome do que é que você comprou do lado, tá? E o valor dessa dívida, que isso
É para a gente olhar com os nossos olhos e falar, puxa vida, isso aqui, acho que está lá, eu nunca usei, está guardado no guarda-roupa, não usei, não foi um bom investimento. Eu quero que você anote, porque esse exercício é muito importante para a gente ter consciência de usar o nosso dinheiro de uma forma inteligente, tá? E aí, do lado dessas informações, eu quero que você coloque os juros que você está pagando. Ah, Joyce, eu tenho um cartão de crédito que é 14% ao mês. Eu tenho um cartão que outro é 8%. Eu tenho lá Casas Bahias que não tem juro. Ah, eu tenho a minha amiga que não tem juro. Eu tenho outro que tem juro de 2%, outro que tem não sei o quê. Liste tudo, tudo, tudo e coloque o que comprou, o valor, né, quanto está devendo, os juros e o nome da pessoa, tá? Então faz essa lista aí e eu quero que você eu vou ensinar você como é que você vai qualificar essa lista. Porque depois que você anotou tudo, você pode agora só fazer as primeiras para assistir essa aula, depois você pausa essa aula, vai lá, faz toda a sua lista, volta para a aula e vem fazendo aquilo que você vai aprender aqui agora nessa aula, para que você já comece a colocar em prática, né? Então, colocou do lado os juros, né? Então, quanto de juro você está pagando naquilo que você está atrasado? Ah, você vai pegar o juro mais alto que tem e você vai circular. Você vai fazer uma bolinha ali. Você vai circular, ou vai fazer uma estrelinha, vai fazer um X, vai deixar em vermelho. Por quê? Porque qual é a primeira dívida que você vai ter que pagar? Aqui você está pagando mais juros. Se é cartão de crédito, é lógico que é o cartão de crédito. Então, por exemplo, se eu pego uma prestação que está me cobrando juro de 3% ao mês, e eu tenho um cartão de crédito que está me cobrando 10 ao mês, qual que eu tenho que pagar primeiro? O cartão de crédito. Só para ficar bem claro para você. Tem que eliminar tudo aquilo que está vazando dinheiro, que está tirando dinheiro de você, certo? Só que para que você entenda, existem dois tipos de dívida, a dívida boa e a dívida ruim. Joyce, mas que tipo de dívida é essa? Que dívida é essa que tem dívida boa? Sim. Quando se separa a dívida boa e a dívida ruim, nessa lista, então, por exemplo, tem dívidas que são ativas, que são para pagar coisas que você ou utiliza ou precisa para fazer a geração de dinheiro. Então, eu vou pegar uma coisa bem simples. Deixa eu ver. Vamos dizer que eu estou pagando um celular novo e o meu trabalho é gravar, é fazer os vídeos, trabalhar na internet. Então, eu estou pagando um celular, mas ele é para construir um ativo. Então, essa dívida eu não paro de pagar. Essa é uma dívida boa, percebe? Por quê? Porque ela está me colaborando para que eu faça mais dinheiro. Então, você precisa entender na lista que você vai fazer qual é a dívida boa e qual é a ruim. Tudo você vai arrumar uma justificativa, eu tenho certeza, mas você vai precisar separar. Então, por exemplo, eu tenho uma prestação de um terreno que eu comprei e eu tenho uma prestação de um consórcio também, né? Para sair uma carta de crédito e tal, para que eu possa fazer a compra desse imóvel. Eu estou pagando um investimento, né? Ou que seja a câmera que eu te falei ali, qualquer uma das duas. Essas duas informações, elas são dívidas boas. Então, você não mexe nessas dívidas com elas, porque elas estão sendo investidas para você, em ativo, para você poder fazer mais, gerar mais dinheiro. Então, o próprio negócio que você investiu vai pagar essas contas, o próprio negócio vai fazer com que ele mesmo se pague no decorrer do tempo, tá? Primeiro ponto. Então, agora é essa que você vai separar, vai listar, vai separar, vai ver qual é a dívida que você vai mexer, qual é a primeira que você paga, qual é a última, como é que você vai fazer. E as próximas, qual que eu vou fazer, que eu vou devolver, que eu vou negociar, que eu vou deixar para depois, que eu vou lá renegociar novamente com a pessoa, que eu vou dizer para ela, olha, para você se encaixar naquele valor que você precisa, quais são os juros que realmente eu tá me comendo por uma perna que eu tenho que pagar? Quais são as dívidas que eu vou ter que ir lá conversar com a pessoa e dizer para ela, olha, eu vou te pagar, eu vou sim pagar você, só que eu não consigo te pagar agora, eu vou conseguir pagar você lá em, sei lá,
junho, janeiro, você vai conversar com a pessoa, porque deixar a pessoa sem dar satisfação é o problema. Isso vira uma bola de neve. Então, você vai lá e vai renegociar. Eu tenho alguma coisa que eu poderia vender? Eu tenho alguma coisa que eu podia dar em valor, que a pessoa se interesse? Tudo isso é possibilidade de renegociação. Mas você sim precisa pegar uma a uma e falar por onde que eu vou, o que que eu faço nessa aqui. Eu deixo e deixo para depois a justiça? Agora, se eu deixo, vai sujar meu nome, vai interferir nas outras coisas, o que que vai acontecer? Opa, eu tenho um problema maior, então eu tenho que achar uma forma de resolver.